Luiz Antônio Coimbra. Aurélio Schomer. Em Porto Alegre, 11h40. Essa figuraça chamada Voltaire, o que você tem a dizer sobre Voltaire? Não sei, eu conheço muito pouco do Voltaire. Não me diga. Ele não é um filósofo que a gente estude. Não, mas ele é famoso. É um filósofo famoso, né? É extremamente famoso no seu tempo. Ele é visto mais como um personagem quase que político, né? É um ator político. E é um romancista. Ainda que não na lógica direta ele não foi governador, não foi prefeito, não foi vereador, né? Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, eu vou botar na tela agora. Tá aqui no canal, já deve estar quando for ao ar. Eu estou colocando esses dias, não tá quando nós gravamos, mas já vai estar no ar. O meu primeiro romance, dos meus romances em audiolivro, tá? Os Ricos, os Poderosos e Esquisitos. E falo isso para lembrar de Voltaire, porque Voltaire era o melhor da filosofia dele, ele escreveu sob a forma de romances. O que é o Cândido, né? Principalmente o Cândido é o mais famoso de todos, que é quando ele critica o Dr. Pangloss, que seria o Leibniz, né? Os narizes foram feitos para sustentar os óculos, né? A ideia dos melhores mundos possíveis, ele faz a crítica em Cândido, dizendo que o Dr. Pangloss defende que é o melhor dos mundos possíveis, que os narizes foram feitos para sustentar os óculos. Né? Isso me lembra muito Swift, né? Lá nas Aventuras de Gulliver, naquela cidade que flutuava, aquele pessoal que tinha um olho para cima, outro para baixo, que não cuidava das coisas práticas, não sei se tu te lembra. Não lembro. Mas enfim, eu não vou complicar aqui, eu vou ler aqui o verbete, vou ler o verbete. François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, nascido então em 21 de novembro de 1694, foi um escritor, ensaísta, e morreu em 30 de maio de 1778. Foi um escritor, ensaísta, viveu muito tempo. Filósofo iluminista francês. Diga. Viveu muito tempo. Sim. Conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio, é uma dentre muitas figuras do iluminismo, cujas obras e ideais influenciaram pensadores importantes, tanto da Revolução Francesa quanto da americana. Escritor prolífico, Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas, mais de 20 mil cartas e mais de 2.000 livros e panfletos. Se contarem os meus posts no Facebook, eu acho que eu estou bem encaminhado nesse sentido também. Eu também. Foi um defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censura e severas punições para quem as quebrasse. Um polemista satírico, ele frequentemente usou suas obras para criticar a Igreja Católica e as instituições francesas do seu tempo. Bom, eu acho que aqui já tem material suficiente, né? Ele não foi preso porque ele era rico, né? Ele era muito rico. Ele já vinha, tinha fortuna de a foto aqui que tem na Wikipédia, ele também era bonitinho, né? Sim, não, mas ele... Como é que era o sucesso dele com as mulheres? Ele é o caso daquele que estão falando do Pondé. Ele podia ter essa coisa e tal, mas ele gostava de mulher. Tá? Tranquilamente era hétero e muito hétero. E ele teve um caso... Por essas e outros, eu não encaro ele muito como um filósofo. Ele teve um casamento ideal, né? Ele teve um casamento que ele tinha uma mulher muito bonita que casou com um homem muito rico. E esse homem muito rico admirava o Voltaire. Tanto admirava, meio aquela história de memórias póstumas de Brás Cubas, né? Admirava e chamava ele para casa. Venha para cá, né? E claro que o Voltaire aproveitava a hospitalidade para ficar com a mulher do jeito, tá? Na própria casa. Estava tudo certo, não tinha esse problema. Era uma questão, né, de o esposo ficava feliz, a esposa ficava felicíssima. Voltaire também ficava feliz. Claro, a esposa ficava feliz porque o sonho da mulher tem esses dois homens, né? O provedor, aquele que cuida de tudo, né? Tudo na flor. O cara que fica muito feliz por tê-la como esposa, e tem orgulho de tê-la como esposa,
e aquele que, né, o cara, o grande pensador que era o Voltaire, né? Era aquela coisa que era capaz da criatividade, de dar essa coisa criativa na vida dela. Voltaire também cultivava jardins, ele era um grande cultivador de jardins, eu gostava de diletante, né? Imagina, sobrou tempo, né, para fazer isso. E o grande romancista, é isso que eu queria destacar. Eu queria destacar que Cândido entrou para a nossa história e nós temos, inclusive, virou um adjetivo. Cândido, que era o nome do personagem Uhum. dele, virou um adjetivo. A pessoa cândida, né? A pessoa inocente. Né? Cândido é a viagem inocente. E tem Zadig também, que é um romance que eu recomendo às pessoas, eu recomendo meus filhos, eu li para os meus filhos Zadig, e eu recomendo todos a lerem Zadig. O Zadig é a crítica mais devastadora que eu conheço ao chamado orientalismo. Né? E ao criticar o orientalismo, também o Voltaire ele critica todo o irracionalismo. Né? Por isso que ele é visto como iluminista, embora eu discorde eu acho que os outros, os que deram, o Diderot, Montesquieu, tem erros conceituais que me parecem terríveis. Também há um erro em Voltaire, e isso Machado de Assis aponta, entre tantos outros, na crítica a Leibniz, né? Porque, na verdade, Voltaire usou para criticar Leibniz o terremoto de Lisboa, que foi na época dele, em que ele dizia que o terremoto de Lisboa era a prova de que Deus não interferia, de que a prova do deísmo dele, né? E como é que evitava, e que aquilo não tinha nenhum resultado bom. Aquilo não podia ser o melhor dos mundos possíveis, o mundo em que acontecia o terremoto de Lisboa com todo aquele sofrimento, aquelas mortes, aquelas pessoas soterradas, enfim. Mas, na verdade, graças a uma queijo de Pombal, foram feitas pesquisas e se criou os sismógrafos. Os primeiros sismógrafos surgiram como consequência da prioridade que se deu em função do terremoto de Lisboa, para que não acontecesse mais. E Lisboa, quem conhece Lisboa, né? Quem teve a graça de conhecer Lisboa, eu tive a felicidade de conhecer Lisboa há pouco tempo. Não foi. Não, eu recomendo fortemente. Primeiro que você se sente absolutamente em casa. Em Lisboa você descobre o quão português você é, né? O quão 100% português nós brasileiros somos. Isso pode ser brasileiro de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer coisa, vai se sentir muito em casa em Lisboa. E segundo, porque você vê como a cidade foi reorganizada e reconstruída em função do terremoto. Né? Enquanto isso foi bom, você vê as áreas preservadas que sobreviveram ao terremoto, que são muito bonitas e tal, que é legal a cidade ter, mas você também vê as áreas funcionais que foram criadas e que deixaram a cidade muito arejada, muito interessante, em função do terremoto. Tá, isso é só porque o Voltaire fazia essa referência, ele tinha essa fixação no terremoto de Lisboa. Voltaire, para mim, ele teve um defeito, né? Ele defendeu que ele tinha vários servos, né? Nas propriedades rurais dele, ele defendeu que os servos não aprendessem a ler e escrever. Ele achava que aquilo era inútil e achava perigoso educar as massas. Ele não era tão revolucionário assim quanto se pensa. Né? E ele criticava o Leibniz, mas foi ele que promoveu o Leibniz. O Leibniz foi enterrado como indigente. O Leibniz não era conhecido em vida. A gente já falou do Leibniz aqui, ele não era conhecido em vida. O Voltaire é um dos que vai ter Mas viveu acesso, bem, isso que é importante, né? vai ter acesso à obra do Leibniz para criticá-la, mas ao mesmo tempo reconhecer em Leibniz um grande escritor, um grande pensador, que realmente o Leibniz merece. O Leibniz é, para mim, um dos grandes fundadores da racionalidade do Ocidente atual, é uma pessoa indispensável. Diferente do Voltaire, que não é lá, comparado a Leibniz, o que é Voltaire, né? Claro, não. Mas o Voltaire é importante para o pensamento. Até para a questão, por exemplo, uma das questões que eu acho mais importante que ele propôs para a religião, e mudou muito, ele influenciou, e me parece uma influência positiva, é essa dualismo alma-corpo, né? Ele criticava esse dualismo alma-corpo, né? Porque ele era usado na época, como é usado até hoje, para dizer o pensamento seria a alma, dissociada do corpo. Claro que ele não tinha o conhecimento na época das reações neurológicas cerebrais que formam o pensamento, correlações da matéria. Né? Ou da dependência do pensamento de sensações, né? Mas ele esboça isso, ele esboça a ideia de que, poxa, Deus, na sua infinita sabedoria, ele era um deísta que admirava a obra divina,
E fazia críticas, inclusive a Platão, né, que é aquela história do Demiurgo. Ele dizia, ele tem uma frase fantástica sobre isso, que ele disse assim, que na teoria de Platão, Deus era um obreiro sem defeitos, mas encarregou de criar os encarregados meio incompetentes, né? Chamou os incompetentes para fazer, que era a história do Demiurgo, né? Os Demiurgos, ou um Demiurgo. Então, eu acho o Voltaire um grande crítico. Ele é um precursor de Nietzsche, né? Aquele tipo de crítica cáustica, né? Divertida, né? Também, um pouco de usar o humor. E o grande humorista também, lógico. O grande humorista está presente nos romances dele. Ele até exagera às vezes, mas é muito interessante, né? A história dos Zadig, por exemplo, a história dos grifos, aquilo, eu rio da história dos grifos que ele contou em Zadig, até hoje, é só lembrar da história dos grifos, né? Que é aquela coisa do. Zoroastro mandou que não comêssemos grifos. E aí eles estavam numa discussão filosófica assim, mas por que o Zoroastro mandou que não comêssemos grifos se não existem grifos, né? Aí aquela conclusão dele, do Zadig, que é o personagem alter ego dele na história, e diz, bom, Zoroastro disse isso para que, se existirem grifos, a gente não os coma. Né? Se por acaso a existir, a gente não os coma. Pronto, está resolvida a parada. E aí ele é preso, né, por blasfêmia e tal, porque o cara tinha escrito um tratado sobre os grifos e as instruções de Zoroastro para os grifos. Então ele critica muito o pensamento inútil, né? Ele é um crítico de Tomás de Aquino pela verborragia, pela extensão da obra, não precisava de uma obra daquele tamanho para dizer o que ele tinha que dizer. Enfim. Nossa, ainda bem que ele não conheceu os pós-modernos, né? Mas, claro, ele seria um crítico violento dos pós-modernos. Né? Voltaire seria cáustico com os pós-modernos, como era com Spinoza. Né? Voltaire foi o cara que sacou que Spinoza era ateu e que o ateísmo que estava nascendo com Spinoza ia tomar conta, como realmente tomou. O ateísmo é 100% spinoziano. É um agnosticismo mais que um ateísmo. Né? Não. Deus é irrelevante naquela construção toda. Exato, mas enfim, o Voltaire é o primeiro, depois Schopenhauer vai. Schopenhauer é um grande admirador de Voltaire também, vai repetir muito do que o Voltaire diz. Né? O Voltaire não é idealista, eu não vejo o Voltaire. Em alguns pontos, né? Essa própria questão racionalista, quer dizer, ele não é racionalista. Não, ele tem um pouco de idealismo, tá? Mas até nessas defesas, né, que você leu aí na Wikipédia, mas ele não, no fundo, o humor corrói isso tudo. E essa ideia de alma dele é muito interessante. Deus, em sua infinita sabedoria, criou um corpo que é alma. Né? Então, o que eu acho interessante no Voltaire é um pouco aquilo que a gente já comentou sobre o Rousseau, né? Na prática, ele é um iluminista, mas ele não é um iluminista racionalista desses fanáticos da razão, né? Não é Montesquieu e Diderot. Diderot era um revoltado com tudo. Diderot seria... Ele prudente, ele discute concretamente as coisas. O Diderot seria um pós-modernista a seu tempo, guardadas as proporções e os anacronismos. Me parece mais parecido com Derrida. A questão de não ensinar os empregados a ler, né? Me lembra o problema hoje em dia dos RH, né? Não, aqui tu é hiper qualificado para essa função, a gente não vai te chamar, porque tu vai ficar pouco tempo, aí quando tu arranjar uma coisa melhor, tu vai nos largar na mão. Então a gente não quer que tu faça curso, né? Se tu já for empregado, e não quer te contratar se tu já tem o curso que vai fazer desse nosso emprego aqui um bico. O Voltaire era bem prático, ele não queria que os camponeses dele aprendessem a ler e escrever para não contestar ele, para não ter risco de contestações. Não quero. Ia criar problema, não ia resolver problema. Quando eu servi, o quartel em que eu servi, eles cometeram um erro ridículo, né? E foi juntou um monte de soldado que pediu para servir, não pediu para concluir o ensino médio, né? E colocou tudo junto. O número de alteração de gente que recebeu baixa por problema de saúde, né, foi elevado demais e acabou faltando também. Em parte eles erraram porque submeteram a tropa a um estresse excessivo. A gente tirava desde o início do serviço 24/48, era muito serviço para tirar, mas também reuniu um pessoal que era hiper qualificado para aquelas funções. Resultado, problema. Né?
Bom, Então, o Voltaire me pareceu prudente, ele não me pareceu um racionalista tresloucado, né? Ele até é um iluminista na questão da discussão, mas eu associaria mais ele com um inglês, por isso que a minha associação eu fiz com o Swift, né? Em As Aventuras de Gulliver, né? E assim como filósofo, não sei, é que ele discute filósofos explicitamente. Não tão explicitamente, mas ele é enfim, muito. de maneira que todo mundo percebia que ele estava É, discutindo é, filósofos bem conhecidos. Mas, assim, ele me parece mais um debatedor, um polemista, né? polemista, mas a filosofia, ele diz, inclusive, ele tira sarro da filosofia, tira muito bem, né? Ele diz assim: não conheço um filósofo que tenha mudado a mentalidade da sua rua. A influência, tudo que os filósofos já discutiram não chega perto do que os franciscanos já discutiram sobre o cumprimento de seus capuchos. Né? Não chega perto da polêmica que eles fizeram. Puxa aquela roupinha deles? Não, o chapéu aquele, né? Que tem os capuchinhos, tem os capuchinhos, que é do capucho mesmo, né? E tem os outros franciscanos. Né? Tem vários tipos de franciscanos, as ordens franciscanas. Não é vários, são algumas lá. Não lembro quais são agora. Todas. Eu sei que Francisco é franciscano, não? não, Francisco é jesuíta. Jesus, é a linha militar. É um outro tema para outro dia. Não, mas o tema. Vocês não querem ter problemas com a tua agremiação religiosa, né? Não tem problema nenhum. Inclusive, um tema que eu quero sugerir, o filósofo que eu quero sugerir é Luiz de Molina. Luiz de Molina vai nos ajudar muito na questão do livre-arbítrio, que ele é o pai do livre-arbítrio, né? Do moderno livre-arbítrio é ele. Né? Depois do Agostinho. Depois do Agostinho e Tomás de Aquino, mas ele estudando Agostinho e Tomás de Aquino, ele faz uma tradução ao molinismo, né? Que é considerada mais digamos, assertiva, mas faz uma condensação que dá a moderna teoria do livre-arbítrio, que é a mais aceita, né, hoje nos meios cristãos. E também um defensor... Eu tenho dificuldade de levar a sério, como filósofo, o Voltaire. Então, eu não conheço, também é mais fácil não levar a sério por desconhecimento, né? Mas, assim, eu te confesso que a minha formação acadêmica, né, ela me faz, assim, achar esse pessoal mais curiosidade. É uma curiosidade para conhecer o corpo a corpo das discussões na época. Ele me parece uma fonte muito interessante. Mas, assim, como filósofo original, não sei se ele tem alguma coisa original. Eu faço um contraponto a isso. Eu faço contraponto, primeiro eu refazendo a propaganda aqui do meu livro, Os Ricos, os Poderosos e Esquisitos, porque eu faço filosofia o tempo todo na forma de romance, né? Na forma de um thriller, um suspense que envolve mortes, assassinatos e dos romances que podem acontecer dentro da trama. Então, eu gosto de fazer filosofia na forma de romance. E aí você vai ver, por exemplo, que Machado de Assis, que Dostoiévski, Nelson Rodrigues, que todos esses são, para mim, os grandes pensadores da filosofia e grandes formuladores de filosofia, na minha concepção. Claro que aí você vai ter assim, poxa, eu tenho Santo Agostinho, eu tenho Leibniz, eu tenho vários filósofos, Schopenhauer e tal, como tem os antigos, tem Platão, Heráclito, né? Mas Heráclito a gente conhece por fragmentos, né? Citações. Citações, fragmentos. A gente tem muito pouco do que Heráclito teria escrito chegou a nós e tal. A coisa confiável de Heráclito é meia dúzia de coisas. Claro que é uma meia dúzia extremamente preciosa. Heráclito inaugura o monismo, Heráclito inaugura a ideia de logos. Ele tem, assim, ele é inaugural. Não há como se pensar em filosofia ocidental sem pensar no pioneirismo de Heráclito em certos debates. O nome poderia ter se perdido. Exatamente, podia ter se perdido. Então, como aconteceu com o Lao Tse lá no Oriente. Né? Não se sabe até hoje. Na época do Aristóteles, do Platão e outros, eles admiraram tanto Heráclito que citaram o nome desse. Heráclito disse. Exato. E que eu sempre ensino para os meus alunos que os fragmentos dos pré-socráticos não é que sobrou um fragmento, um pedaço do livro. Não, o que sobrou foi citação
em livros de outros que até a igreja, ou talvez os árabes, acharam que valia a pena copiar. Exatamente. Bom, mas voltando para o Voltaire, voltando para o Voltaire é ótimo. É que é o E é nosso. bem mais recente, a documentação foi bem de mais fácil acesso. Não, Eu claro. li lá quantas cartas sobraram, Não, 500, para. 5 mil A cartas, melhor frase de Voltaire, para mim, 20 mil cartas. é que a melhor frase, que seria a defesa definitiva do deísmo, mas preferindo o teísmo, seria, e que eu queria achar, que é atribuída a ele, depois eu descobri. Quando eu fui fazer o Evangelho segundo a Filosofia, eu queria botar a frase no livro. E aí, para botar a frase no livro, qualquer frase que eu colocasse, eu tinha que dar a fonte, né? Eu tinha que achar o Sim, não original, achou a fonte. achar o original do Voltaire. Uma das melhores frases atribuídas a ele, eu vou falar atribuída, depois vou falar uma frase dele mesmo que eu acho Sim, que sabidamente. que a primeira atribuída seria essa coisa de você fazer uma metáfora e você fazer filosofia através de uma metáfora literária. Né? Que o Freud fazia isso muito também nos relatos de caso deles, né? Aqueles meninos dos lobos e tal. Podia ser invenção, podia ser literatura pura. Vamos lá. Ele diz assim: eu queria que meu advogado, meu contador e minha mulher acreditassem em Deus. Acreditar sem Deus. Uhum. Isso é de um, Já exploramos esse brocado. seria o cinismo, né? Daquela forma que o cinismo ganhou, né? Aquela acepção popular que o cinismo ganhou. Eu não acredito em Deus. Ou é conveniente que as pessoas cuja moralidade eu dependo Exatamente. acreditem em Deus. E a outra frase, que é a última citação do meu livro, O Evangelho segundo a Filosofia, tal a importância dela, é que ele diz assim: acho um exercício fantástico você conhecer a si mesmo, conhecer a sua essência. Mas é um exercício que só Deus pode praticar, porque a ninguém de nós é dado conhecer a própria essência. E homem conseguiria conhecer a própria essência. Isso é fantástico porque aquela distinção que a gente faz entre desejo e vontade, que nós conhecemos nossa vontade, mas nós não conhecemos o desejo enquanto raiz dessa vontade, enquanto causa primária dessa vontade, né? O desejo é até nossos hormônios, né? A essência nossa, nós não nos é conhecida. Então, isso dá uma leveza a Voltaire também. Voltaire não quer revelar uma fórmula. Não, não é como Kant que diz assim, pô, eu tenho a fórmula, você vai seguir o imperativo categórico, aqui a humanidade vai ser melhor. Eu não vejo Voltaire, embora ele defendesse o livre mercado e todas essas coisas que eu acho muito bem, que ele fazia muito bem defender, a livre expressão e tal, ele não vê isso como uma salvação, como um fim, como um ideal. Eu não vejo Voltaire como um idealista. Não? Ele talvez seja um dos últimos que não aderiram ao idealismo alemão. E ele era um grande crítico dos alemães. Né? O próprio Kant é uma grande crítica aos alemães. Né? Os alemães eram pobres, burros, analfabetos, grosseiros. Né? E é uma crítica que o Schopenhauer, que é alemão, vai refletir Não, mas também. ele está criticando o povo, né? Não os filósofos. Não, as duas coisas. Ele era crítico das duas coisas. Se bem que na época ainda o idealismo alemão não estava bem formado, né? Com outros filósofos do século XIX, principalmente, e o idealismo alemão vai se firmar a partir de Kant, mas com os filósofos que sucedem Kant na questão do idealismo. Aliás, É que aquilo que eu te comentei já antes, né? O Voltaire, assim como o Rousseau, eles me parecem, sim, filósofos ou pensadores do iluminismo, mas não do iluminismo racionalista, que é o que eu rejeito. Eles são muito concretos para poderem ser associados sim, com o racionalismo. Eu não vejo grande problema no iluminismo, mas eu rejeito o idealismo, aliás, o iluminismo racionalista, que é o do Kant, né? Essa ideia muito de buscar a razão pura, né? Isso é um grande erro, que é um erro que contamina aí o próprio Marx, de certa maneira, apesar de ele ser crítico, né, da razão neutra da burguesia. Ele, no final das contas, ele está no idealismo alemão lá do Hegel, né, que é mais maluco ainda, né? E essa ideia de, assim, se não uma razão abstrata, ainda assim uma
teleologia no mundo, material que seja, na inversão do Marx, e justifica as maiores atrocidades, né? Claro. A gente pode até dizer aí que o Voltaire cometeu a atrocidade de não deixar os seus aldeões aprender a ler, ou de não estimular, né? E a gente tem esse exercício no século XX, de novo, né? Várias vezes se optou pela ignorância da população, mas, de certa maneira, ele pensa de maneira muito concreta. Eu vejo ele, paradoxalmente, mais próximo do movimento conservador, apesar também do Rousseau ser um proto-socialista, né? Eu acho que a maneira dele de pensar é concreta demais para jogar ele no lixo dos racionalistas. Não, ele é conservador, no que o conservador tem decência, e Machado de Assis também vai ser nesse sentido. Não, é um conservador que fala que tem que mudar muita coisa, o que eu acho perfeitamente compatível. É tranquilo, exatamente, mas ele não é um contestador do meio que ele vive. Ele não é um cara embora ele faça essa crítica a Dr. Pangloss, Leibniz, ele acaba sendo um grande leibniziano, no sentido de que ele gosta do mundo que ele tem, do mundo que ele desfruta. Ele achou que Leibniz era bom o bastante a ponto de valer a pena atacá-lo na sua principal obra. Exatamente. Ele não sabia que ia ser a principal obra dele, né? Não sabia, mas o esforço que ele fez, embora seja bastante mirabolante, eu acho Zadig melhor como romance. Dizem que ele escreveu em 3 dias, né? Que é Zadig ou Cândido? Não, a Cândido. A Cândido parece escrito em 3 dias mesmo, porque ele faz tantas soluções. Passa por Buenos Aires a história. Passa por Lisboa, por Buenos Aires. E o Brasil no meio da história. Eu gostava dessa coisa. Machado de Assis tem uma zoeira nesse sentido também, não? Não, mas vocês elogiam tem um conto lá, Os Filósofos, alguma coisa assim. Ah, não, essa eu não peguei. Mas enfim. Sim, só que esqueceu. Mas enfim, fica aí o elogio a essa figura fantástica, com a nossa discordância. Eu acho que o Voltaire fez filosofia. Mostra uma foto dele, porque é muito engraçada a imagem dele. Não tem como mostrar agora, não preparei para isso. Não tem como mostrar? Eu tenho como mostrar. Então, não tem como? É que aqui eu não tô no... Como é que chama? Você tem que estar num programa de edição aí para fazer isso. Eu não tô no meu ambiente de aula, que é o Google Meet, né? Não, eu não tenho como apresentar. Eu poderia fazer isso se eu tivesse preparado previamente. Aí, sim. Tá. Aí não tinha problema. Como eu fiz com o meu livro aqui, ó, vendendo de novo. Meu livro está aqui e tal. Eu não estou vendo, né? Mas enfim. Mas eu já preparei previamente. Beleza, então com Voltaire encerramos e aproveitamos. 28 já, né? E para não perder a piada ruim, como Voltaire prometemos voltar.